Existe um momento na vida de cada pessoa que ou você continua sendo vítima das circunstâncias, das coisas que acontecem com você, ou você vira arquiteta da sua própria realidade, você vira arquiteta da sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Daniele Winnie e o tópico de hoje é insegurança. Gente, o que eu tenho pra falar desse tópico não é brincadeira, porque ele já foi um tópico da minha vida, mas hoje, graças a Deus, é algo inabalável que a gente trabalha e vai se autoconhecendo para poder evoluir e buscar melhora, enfim, não errar em relação a essa questão. O que eu tenho para falar para vocês? Insegurança é uma palavra que, na maioria das vezes, a gente não pesquisa a fundo a palavra. A insegurança, ela está muito ligada ao nível que você se conhece e sobre o que você tem conhecimento. Vou dar um exemplo. Quando você está se sentindo inseguro com uma situação, uma apresentação, por exemplo, você está inseguro nessa apresentação por quê? Você não domina o conteúdo, você, enfim, acha que o que as pessoas vão pensar de mim, o que os meus colegas vão pensar de mim. E na maioria das vezes é isso, é ego e perfeccionismo, porque assim, quando você para no tópico de achar, de pensar no que as pessoas vão achar de você sobre a situação, você já tem uma trava, né? Seu ego aí já fala muito mais alto. E quando você, às vezes, para por falta de conhecer, já é um ponto. Já é outro ponto. Quando você não domina um assunto que você quer apresentar e se sente seguro, é um ponto. O ego é outro ponto. Mas, para você saber que é o seu ego, você precisa se autoconhecer também. Então, a gente se sente inseguro por aquilo que a gente não entende, não conhece, não domina. Se você é uma pessoa muito insegura em relação à sua comunicação, em relação ao seu corpo, em relação a como você se sente, é muito provavelmente que você não conhece suas emoções, você ainda não sabe a raiz do problema. Daniele, como assim? Para você conseguir resolver aqui, você primeiro precisa saber o que está acontecendo aqui na raizinha da tua árvore, tá? Pra gente saber por que não tá dando fruto aqui. Então, é muito a questão, como eu falei, de você parar e se observar, talvez anotar, escrever, falar consigo no espelho, falar consigo sozinha, meditar. O autoconhecimento, ele é libertador, você aprende a como lidar com as situações, aprende a lidar com as pessoas, você aprende a ver, na maioria das vezes, o que está acontecendo com o outro. Você aprende tanto, você entende tanto, que você não julga, porque fica, nossa, já aconteceu comigo. Eu fico, nossa, já fiz isso, já agi dessa forma, porque eu estava fazendo isso, isso e isso. Então, quanto mais você conhece, aí que a sua insegurança vai sumindo. Quando você domina um assunto, a sua insegurança vai sumindo. Quando você entende que nós, seres humanos, temos um ego, e na maioria das vezes ele é muito inflado, a gente tem essa de pensar só na gente, isso faz com que você trave. Ser inseguro te faz perder oportunidades, te faz perder possibilidades de aumentar aí a tua vida, a tua vivacidade, os ciclos, tudo. Então, ser inseguro te deixa estagnado, te trava os teus sonhos, você fica se auto-sabotando. Então, eu desejo que você se olhe, sabe? Não se compare. Se comparar sempre também é uma das piores coisas que a gente faz. A grama do vizinho sempre tá mais verde que a minha. O que você faz pra tua grama tá boa aí? Você faz alguma coisa? Eu espero que vocês estejam me ouvindo também direitinho, porque agora tava uma barulhada e eu tava falando super alto. E agora eu dei uma diminuída, porque tem gente me ouvindo. Assim, se você é uma pessoa que se autocobra, enfim, perfeccionista, reveja esses pontos, melhore esses pontos. E foi aquilo que eu falei lá no início. É o autoconhecer. Você precisa entender o seu problema, parar de se comparar e, enfim, resolver e ir colocando ali na sua rotina mesmo situações que fazem com que você não se sinta mais segura. Se você não se comunica, você tem medo de se comunicar, você precisa se colocar em situações que você vai precisar se comunicar. Como assim, Daniele? É praticar o teu medo, é encarar ele de frente. Vou dar um exemplo. Teve uma festa junina, a gente já tá em setembro, né? Mas tem uma festa junina e aí eu gosto muito de cantar, gente. Adoro cantar um karaokezinho. E assim, eu particularmente acho minha voz assim, um tom bem legal. Porém, nesse dia eu tava tão nervosa de fazer tanto tempo que eu não cantava, que quando eu fui cantar, eu falei, posso tu cantar uma? Aí eu fiquei enrolando, a pessoa, tu vai cantar? Tu vai cantar? Eu falei, acho que não, não sei o quê. E aí parece que minha cabeça fez assim, ó, puf, se você não fizer, você vai se arrepender. Fui lá, gente, a mão assim, ó.
a mão, eu tava gelada. E eu falei, gente, eu nunca tinha sentido meu corpo assim. E quando eu fui cantar, óbvio, né? Tudo ruim, tudo péssimo, eu esqueci a letra, a voz tava trêmula. Só que um ponto positivo sobre é que eu não me arrependi de não ter ido cantar, porque já fiz várias vezes, tipo, poxa, eu queria participar disso, ainda mais na escola. Então, hoje em dia, eu já não perco oportunidades, porque eu já me conheço. Se eu tenho que melhorar algo, eu vou lá me arriscar, me colocar em uma situação que eu tenho que melhorar. Antes do meu trabalho, ele designava muito reuniões, a comunicação presencial, o teu presencial tinha que ser para prospectar clientes, eu tinha que aparecer, falar, comunicar, convencer. Então, a partir do momento que eu entendi, comecei a me conhecer, comecei a falar mais, estudar sobre oratórias, que era o meu problema, era comunicação, comecei a estudar e ir a fundo do problema. Então, assim, se você está entendendo qual é o seu problema, que é a insegurança, busque agora um outro ponto, que é como melhorar. E não evite de se colocar em situações que mexam ali com a tua insegurança. Porque a partir do momento que você for se colocando, você vai se conhecendo mais, falando, eu posso melhorar sobre, eu posso melhorar aquilo, eu posso melhorar isso. Uma das coisas também que me deixa ainda mais empoderada é usar Sotile, gente. Não tem como eu não falar de Sotile. Ah, Daniele, mas não tem como. Antes de colocar meu terno, antes de colocar minha roupa, eu tô usando Sotile. Aqui eu tô sem sutiã, ok? Mas, na maioria das vezes que eu for usar, eu uso a peça da Sotile. A gente tá ali com os tecidos muito gostosos, tá chegando também sutiã de bojo, que tenho amigas, tem deusas aí que adoram sutiã de bojo. Gente, eu sou muito contra. Mas depende muito também da situação, né? Mas, assim, eu particularmente nem gosto de usar sutiã. E quando eu tenho que usar, eu uso Sotile. Por quê? Porque me deixa toda ali definidinha, deixa o meu corpo, eleva a minha autoestima. E eu fico aí cada vez mais autoconfiante, eu não preciso me sentir insegura. E antes do batom e do terno, Sotile. Outra coisa, a gente vai ter vídeo toda sexta-feira. Gente, me bateu um cansaço doido agora. Não aceito. Toda sexta-feira a gente vai ter vídeo novo e aqui é onde a gente faz essa troca, tem essa conexão, é um portal. Sinta-se abraçada, seja muito bem-vinda. Se você não é inscrito, se inscreve. Beijo, deusa. Até o próximo vídeo.